Já de volta com o segundo bloco, do qual é aqui pelo Amazonsat. Você sabe que sempre a gente tem esse encontro marcado para esclarecer as dúvidas de vocês, telespectadores aqui do nosso canal e também dos alunos. Hoje aqui na Escola 1º de Maio, localizada no bairro Praça 14 de Janeiro, o tema hoje do nosso debate é educação alimentar. Você de casa está se alimentando corretamente? Por isso nós trouxemos a nutricionista Isabel Cristina para esclarecer todas essas dúvidas e questionamentos. A gente estava falando, a doutora esclareceu bastante aqui sobre o que comer, os alimentos que são ricos, né, em vitaminas, proteínas, só que aqui, durante o intervalo, a gente estava tendo um bate-papo e a nossa colega aqui, como é seu nome? Vanalice. A Vanalice quer fazer um questionamento para a doutora sobre doenças crônicas, né? Fica à vontade, Vanalice. A senhora citou que pode gerar doenças crônicas, eu queria saber quais são elas. Então, uma alimentação desequilibrada, que não contém fibras, que não contém, então, vitaminas e sais minerais, o excesso de carboidrato, o excesso de gordura pode, no caso, o excesso de gordura vai causar o quê? Pode causar doenças cardiovasculares, né? Pode causar o aumento da glicemia, que é o açúcar no sangue, o diabetes. E existem ainda algumas doenças a nível intestinal. Se você não consome quantidade de fibra adequada durante o dia, se sua alimentação é só de carboidratos refinados, que é o pão branco, né, ou a farinha refinada que nós comemos, os salgados, então o que é que pode acontecer? O consumo crônico, frequente desses tipos de alimentos, sem a presença da fibra, pode causar constipação. O seu intestino fica lento, fica preguiçoso, e isso, com o tempo, se os resíduos ele passa mais tempo na parede intestinal, ele vai causar então uma irritação, e existe então uma grande quantidade de pessoas que estão apresentando a síndrome do intestino irritável, justamente pela ausência das fibras na dieta. E aí, o que é que essa doença faz? Ela, em alguns momentos, a pessoa fica obstipada, ou seja, passa dias sem ir ao banheiro. Em alguns momentos, como o intestino ele fica lesado, fica inflamado, então o consumo de alguns alimentos, como o leite, que contém a lactose, como esse intestino já está inflamado, essa lactose vai então ser um irritante e ele vai desencadear a diarreia. Então a síndrome do intestino irritável é caracterizada tanto pela obstipação como pela diarreia. E além disso, dessa doença, uma pessoa que passa por um período longo de obstipação pode também desenvolver pólipos e o câncer mesmo de intestino. Ok, e a gente sabe também que tem um intervalo, né, doutora? Tem os horários que a gente tem que fazer um lanche. Eu queria saber qual é a periodicidade que a gente deve estar se alimentando, se é de 3 em 3 horas, e depois você aqui, a Renata, né? Renata Sayag também tem outra colocação para fazer para a gente. Eu queria que a senhora esclarecesse isso aí. Então, a nossa alimentação ela deve ser fracionada, assim, para que haja um equilíbrio orgânico entre os hormônios, os nossos hormônios. Então, o que se recomenda é que a alimentação realmente seja de 3 em 3 horas, fazendo entre as grandes refeições, as pequenas refeições que vocês podem utilizar as frutas, ou então, como a gente está numa região super rica e nós temos as castanhas, vamos lançar mão desse precioso produto que é a castanha, né? Então vamos fazer um kit de castanha. Você pode estar consumindo uma castanha só do Pará todos os dias, ela é suficiente para te atender a demanda de selênio no seu organismo. Você consome uma castanha de Pará, 4 castanhas de caju, 3 nozes, e você pode associar colocando passas, frutas desidratadas, banana passa, fica um lanche muito gostoso, te dá saciedade e é super saudável. Devido a ter um tempo corrido da parte da manhã à tarde, minha mãe faz muita coquetel de frutas para mim tomar. Então eu queria perguntar à doutora se o coquetel de fruta substitui um café da manhã bem mais reforçado? Assim, como você falou em relação ao tempo, nesse coquetel você poderia estar adicionando
para te dar saciedade, né? Porque a fruta ela é rapidinho, ela é digerida. Então, para te dar mais saciedade e para enriquecer esse coquetel, ela poderia estar adicionando as castanhas, que é fonte proteica, tá? Você pode estar adicionando castanha de caju, castanha de pará ou semente de chia, semente de linhaça, o farelo de aveia, que aí vai enriquecer esse seu coquetel de fruta e você vai ficar tendo uma manhã mais tranquila e mais saciada. E é saudável, sim. Alguém tem outro questionamento? A Patrine, né, quer fazer uma pergunta para a doutora? Fica à vontade. Você tinha citado que várias alimentações que não são boas criam acne e até mesmo pode, não sei, as insuportáveis espinhas que todos os adolescentes odeiam. São terror da adolescência. Horrível. Existe ou tem algum alimento que ajuda a manter a pele em relação até mesmo prevenir essas insuportáveis espinhas que a gente não suporta? Então, o segredo de uma pele mais limpinha, sem espinhas, as espinhas aparecem, né, pela produção de gordura e ela acaba se exteriorizando, né? Então, quando você reduz a quantidade de gordura que você ingere, então carne vermelha você deve ingerir 2 vezes na semana. Escolha mais as carnes. Aqui tem tantos peixes, né? Nós moramos na região dos peixes, então escolha uns peixes, mas não frito, tá? Cozido, sem azeite. Aqui não tem o perigo de azeite de dendê, aqui é caldeirada, né? Então, o peixe cozido, o peixe assado, saladas diversificadas. Pense assim, gente, as cores nos alimentos, elas não estão ali por acaso. Elas conferem mesmo um tipo de substância que é fator protetor para você, para o seu organismo, que são chamados fitoquímicos, tá? Então, quanto mais colorido for o seu prato em salada, amarelo, né? No caso a cenoura, os folhosos escuros que são ricos em vitamina C, são ricos em cálcio, a cenoura que é rica em beta-caroteno, né? Então quanto mais variada for esse prato, 50% do seu prato sendo de salada e bem colorida, tá? E você reduzindo a quantidade de gordura nos fast food, no final de semana e utilizando mais as carnes brancas, isso já vai atenuar bastante a questão das espinhas. Certo? E utilizar as frutas também, que as frutas são ricas em vitaminas, tá? E minerais e ajudam também a questão da pele. Além da questão da pele também, vale ressaltar que para o cabelo também, né? Fica um cabelo assim com uma aparência mais saudável, mais natural. E as frutas aqui da Amazônia também, né, doutora, aqui da nossa região. Por isso que a gente tanto vê aí os ribeirinhos, eles têm vida muito longa, né? Porque eles comem os peixes, eles comem as frutas aqui. Tem o açaí, tem o buriti, temos o cupuaçu também, que são ricos em vitaminas, proteínas também, né, doutora? Olha, tá muito gostoso aqui o nosso papo, muito bacana, mas o Coé vai para um intervalo comercial rapidinho e daqui a pouco tá de volta. Você não pode sair daí, porque no terceiro e último bloco, não menos importante, a gente vai mostrar para você a atividade aqui que a Escola 1º de Maio, juntamente com os alunos do ensino, do 2º ano do ensino médio, realizam aqui. Então sai daí que o Coé volta já.